Estamos ao vivo na TV Rio Doce, mais uma oportunidade de conversarmos, de falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o nosso Cuidando de Você. Com muita alegria, o nosso programa diariamente tem a oportunidade de levar assuntos, temas importantes, ferramentas para que você use ou ajude alguém a usar para cuidar da saúde, prevenir doenças. Claro que nós falamos sobre doenças, mas também nosso objetivo é falar sobre prevenção, sobre tratamento, falar sobre boas notícias também. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma doença, olha, que há décadas, que quando surgiu, veio como uma epidemia. Infelizmente pegou, como foi a Covid, por exemplo, a comunidade médica e científica numa situação muito complicada, um desafio muito grande, muitas pessoas morreram, muito medo de todo mundo em relação a essa doença, mas com o passar dos anos as coisas foram mudando. E como está hoje? Muitos casos detectados, ainda há muitos casos sendo registrados. Como que está o tratamento? Estamos falando sobre HIV/AIDS, estamos no dezembro vermelho, que é um mês de prevenção, de enfrentamento em relação a HIV/AIDS. O dia 1º de dezembro foi o dia específico para isso. E nós estamos recebendo aqui um especialista no assunto, um infectologista, que é do CRASE, que é a unidade da Secretaria Municipal de Saúde, que presta políticas públicas às pessoas de diversos tipos de pacientes, de doenças, inclusive HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. É a doutora Natália Coelho Correia, infectologista, a nossa convidada de hoje. Doutora Natália, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui falando sobre algo tão importante quanto HIV e a AIDS. Pois é, HIV e AIDS, quando fala-se, ainda causa arrepios, mas certamente já causou muito mais, já assustou muito mais, principalmente quando surgiu. Vamos voltar um pouquinho no tempo, doutora, se você me permite, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dessa doença. Então, os primeiros casos de HIV, na verdade foram de AIDS, surgiram lá no início dos anos 80, especialmente nos Estados Unidos, em 1982. Logo após já foram vistos também novos casos, ao longo de toda a década de 80, e foi descoberto que era um vírus que estava causando essa síndrome, que essas pessoas adoeciam, não se sabia exatamente por quê. E em 1983 foi descoberto que foi um vírus, o vírus do HIV, que foi assim chamado, então vírus da imunodeficiência humana. Nessa época, nos anos 80, não havia ainda um tratamento específico contra o vírus, e muitas pessoas que foram diagnosticadas nessa fase acabaram evoluindo para o óbito, porque a gente não existia um tratamento eficaz, que felizmente hoje é um cenário completamente diferente. Pois é, então o HIV é o vírus, o causador, e a AIDS é a doença. Exatamente, então é algo muito importante que as pessoas saibam e que é diferente, Então, existe a pessoa que vive com HIV, então é aquela pessoa que está infectada, e existe a pessoa que está com a AIDS. Então, a AIDS é a pessoa que tem o HIV, mas que está doente. Então, existe uma diferença muito grande entre uma situação e a outra, tá? Por exemplo, o Magic Johnson, jogador de basquete, que há 34 anos ele é portador do HIV, mas não desenvolveu a doença, Isso, ele convive com o HIV. Ele convive com o HIV, toma todos os seus cuidados, logicamente, mas ele convive e vive com o HIV há tantos anos e tem uma vida praticamente normal. Não é como muitas pessoas que, inclusive, têm AIDS, também têm uma vida praticamente normal. A gente vai falar isso durante o programa. Mas nós tivemos, nessa época, a perda de muitas pessoas pelo mundo todo. E assustou muito devido à perda de pessoas de muita referência. Casos muito simbólicos de pessoas de grande conhecimento mundial, como Fred Mercury. Aqui no Brasil, Cazuza. Tivemos o caso do Renato Russo, da Legião Urbana, que esses, informações que foram infectados por um tipo de forma. Tivemos casos dos irmãos Enfio e o Betinho, sociólogo, que tiveram outro tipo de contaminação por outras vias. Então, sempre se falava dos grupos de risco, das formas de transmissão. Então, vamos falar nesse ponto. Quais são as formas de contrair e de transmissão especificamente? Sim, então existem várias formas, A principal é pelo sexo desprotegido, independente da modalidade de sexo.
Depois, né, existem outras formas. Então, por exemplo, através de mães para filhos, então mulheres grávidas ou durante o trabalho de parto ou pela amamentação, e também pelo compartilhamento, né, de objetos que possam conter sangue ou pessoas que receberam hemoderivados, né, sangue, plaquetas, antes de 1993, que era um período onde os bancos de sangue não triavam para essas doenças infecciosas. Esse foi o caso, por exemplo, dos irmãos, né? Dos irmãos, isso, porque eram hemofílicos. Precisavam de tomar constantemente sangue, né, de repor o sangue, e na época não havia um protocolo, um padrão, né, inclusive internacional, de qualidade para saber. Então eles foram infectados, e tantos outros, né, hemofílicos que foram infectados, também pessoas que passavam por cirurgias, que receberam sangue, pessoas que passaram por transplante, né, inclusive. Vamos falar de um caso que aconteceu recentemente no Rio, terrível, né? Mas também a questão sexual. Só que na questão do transplante, da transfusão de sangue, isso mudou bastante, né? Hoje em dia praticamente é uma raridade, quase zero a chance de acontecer. Sim, assim, pelo menos os hemocentros, né? E a gente pode falar aqui no nosso estado pela Hemominas, né? Ele tem um protocolo muito rigoroso de triagem, né? Então, toda pessoa que doa sangue, né, nesse sangue que é doado, é feito, né, a testagem do HIV e de outras infecções que também podem ser transmitidas, né, pelo sangue. Por exemplo, as hepatites virais B e C, sífilis, o HTLV, que é um vírus que também é um retrovírus, né, como o HIV, e de doença de Chagas. Então, hoje, é muito seguro, né, a pessoa receber uma transfusão de sangue, né? Sim, doutora, nessa época, quando surgiu, década de 80 até a década de 90, explodiram um dos casos de todo mundo, enquanto a ciência e a medicina se debruçavam sobre a doença para saber formas de tratamento, mas o foco, né, como foi até o caso da Covid, por exemplo, foi a prevenção. Né? Então, o chamado sexo seguro, o sexo usando preservativos, né? A questão dos companheiros e companheiras, né? Os parceiros sexuais, a questão do compartilhamento de agulhas, pessoas que eram dependentes químicas, né? E outras questões, o caso da doação de sangue, protocolos foram sendo utilizados. Mas nesses anos, depois de tudo isso, dessas campanhas de prevenção, desses casos que nós vimos, a situação ela aumentou em termos de infecção, diminuiu, teve altos e baixos. Como que foram esses outros anos além da década de 80? Então, né, aí à medida, né, que os anos foram passando, nos anos 90 a gente ainda teve um boom de novos casos, mas felizmente da década de 2010 para cá, o número de novos casos, né, de HIV e de AIDS, eles vêm diminuindo, né? A gente tem atualmente alguns grupos populacionais onde isso é o inverso, onde a gente tem tido mais casos do que anteriormente. Quem são essas pessoas? Pessoas jovens, tá? Então a gente tem visto mais casos em jovens e em idosos, o que anteriormente não era tão frequente, né? Era mais naquela população mais adulta, com vida sexual ativa. Mas, no geral, se a gente for pegar dados aí dos últimos anos, a gente tem tido uma redução do número de novos casos de HIV e de AIDS. Atualmente, tá? não se intitula mais grupos de risco, né? Não se fala mais em grupos de risco. Isso, a gente fala em populações-chave. Porque na época, inclusive, houve até virou uma marca, né? As pessoas foram estereotipadas, né? Sim. Pessoas que estavam inseridas nesses grupos aí foram estereotipadas e tudo mais. Hoje não se fala mais, até porque muitos grupos desses nem existem mais devido à evolução do tratamento e tudo mais. Falando em tratamento, né? Também veio isso, né? A questão da ciência e da medicina evoluiu muito. Os médicos e os cientistas aprenderam muito, principalmente, além da prevenção, o tratamento. Isso. O que mudou? Qual foi a chave que virou? Qual foi a boa notícia, né? A bala de prata para poder combater HIV, principalmente a AIDS? Então, assim, a primeira droga, né, licenciada para o tratamento, né, do HIV foi em 1987, a zidovudina, que é um medicamento que era utilizado para tratar alguns tipos de cânceres. E a zidovudina ela ainda é disponível até hoje, então, assim, né, 37 anos ela ainda está disponível. Mas o que mudou a sobrevida dos pacientes foi o que a gente fala da terapia de alta potência, que é a junção de mais de um medicamento para combater a multiplicação do vírus, né? E isso começou mesmo, essa terapia de alta potência, aí, nos anos 2000. E a gente tem, né, a cada dia, né, a gente tem
à medida que o tempo passando, cada vez mais drogas mais potentes e com menos potencial de efeitos colaterais aí a longo prazo. Nesse caso, né, essas drogas, essas medicações para combater a doença. Para combater a multiplicação. Porque o grande problema, o que acontece? É que a partir do momento que o vírus ele começa a se multiplicar e ele gosta, né, ele tem uma preferência principalmente pelos linfócitos TCD4, que são uma célula muito importante da imunidade, à medida que ele vai se multiplicando lá dentro dessa célula, ele vai matando essas células. E é aí que a pessoa vai adoecendo ao longo do tempo. Então a medicação, o que ela faz? Ela paralisa essa multiplicação do vírus. Então essas células não serão mais mortas e elas conseguem se recuperar. E em relação ao vírus, alguma medicação consegue eliminar o vírus? Eliminar totalmente, não. Assim, a gente ainda não tem, né, um medicamento que gera a cura. Mas a medicação, ela paralisa a multiplicação viral. Paralisando a multiplicação viral, o indivíduo não vai ter mais vírus, por exemplo, na corrente sanguínea. E, consequentemente, ele para até de transmitir para outras pessoas. Isso é um dado que a gente fala muito para os pacientes hoje, que o paciente que ele está indetectável, então onde ele, né, ele não tem vírus sendo detectado na corrente sanguínea, ele não transmite o vírus através, por exemplo, de relações sexuais. O diagnóstico da AIDS, como que se dá? Hoje, o diagnóstico, né, ele é feito através, né, o diagnóstico de certeza por exames de sangue, né, que podem ser, né, por punção venosa ou teste rápido, por exemplo, associado ou não a sinais e sintomas. Mas a tendência hoje é a gente ter diagnósticos cada vez mais precoces pela testagem da população com frequência. Quando surgiu, né, década de 80, início dos anos 90, a dificuldade era muito disso, né, de diagnóstico. No programa de hoje estamos falando sobre HIV e AIDS. Mês de dezembro, né, o dia 1º é um dia de enfrentamento a essa doença, ao vírus e à doença, e também um mês dedicado à conscientização, a falar sobre, é importantíssimo, né? Lembro que nas décadas de 80, quando surgiu, era muito tabu falar sobre isso, né? E até os grupos, como nós falamos aqui no primeiro bloco, e as pessoas que eram portadoras de AIDS eram muito discriminadas, com medo da sociedade em se infectar e chegar próximo a quem tem essa doença. Quem está conosco hoje, infectologista Graça de Governador Valadares, a doutora Natália Coelho, está nos ajudando a entender um pouco da AIDS. E nesse blog eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre sintomas, o que causa a AIDS no organismo de uma pessoa. Então, inicialmente, né, quando a pessoa adquire o vírus do HIV, poucas semanas após ela vai ter um quadro inespecífico, como se fosse uma gripe, né? Então, um quadro de dor de garganta, de dor de cabeça, dor no corpo. E como é muito inespecífico, isso acaba passando despercebido. E aí, à medida do tempo, e esse tempo costumam ser anos, à medida então que o vírus vai multiplicando, aí a pessoa vai começar a ter sinais e sintomas, que são o quê? Uma perda de peso inexplicável, uma diarreia crônica. Essa pessoa vai começar a adoecer mais do que o normal, a ter, por exemplo, pneumonias de repetição. Pode aparecer o herpes zoster, né, popularmente conhecido como cobreiro. E aí, se nesse ponto não for feito o diagnóstico, posteriormente ela vai continuar apresentando novos sintomas até apresentar uma infecção que a gente fala que é uma infecção oportunista, que são infecções que ocorrem em pessoas que estão com a imunidade muito baixa. Então, o que a AIDS faz é destruir o sistema imunológico, é Exatamente. acabar com a nossa célula de defesa. Isso. E aí abre portas para vários tipos de doenças. Para né? vários tipos de doenças que numa pessoa com imunidade boa não acontece normalmente. Com relação à transmissão, né? Como eu disse aqui, né, havia muito preconceito. Uma pessoa, quando era diagnosticada, e principalmente havia o conhecimento que a pessoa estava infectada com o vírus da AIDS, todo mundo se afastava. Sim. Havia muito medo, né? Mas realmente, de alguma forma, é altamente transmissível a AIDS, né? O HIV. Então a gente tem que entender assim que o vírus ele está presente em apenas alguns fluidos corporais. Sim. Quais? Sangue, secreções genitais, então sêmen, secreção vaginal, leite materno e líquidos cavitários. Então assim, suor, saliva, urina, fezes, nada disso contém o vírus. Então é muito possível, é totalmente possível que a pessoa que vive com HIV ou com AIDS mesmo conviva com outras pessoas de forma normal, né? Então o cuidado que tem que ter, né, é em relação à atividade sexual, que tem que usar o preservativo, né? E se caso for compartilhar algum objeto que contenha sangue, e se for uma mulher grávida que não está, né, que não está bem controlada, ela não pode, né, amamentar. Tá? Por que algumas pessoas que estão com HIV
não desenvolvem a AIDS? Como o caso do Magic Johnson, jogador. Porque, provavelmente por conta de tratamento. Sim. Então, quanto antes você começar a tratar, e isso é algo novo, né, algo recente, uma conduta recente, consequentemente, se você começa a tratar, você faz com que não haja essa destruição da imunidade. Então, a pessoa fica bem, pode ficar aí muitos anos vivendo muito bem, como é o exemplo aí do Magic Johnson. Pois é, está muito forte, muito ativo, vivendo praticamente ou normalmente, né? Sim. Mas essas pessoas que estão medicadas, controladas, assistidas, elas podem transmitir o vírus? Então, hoje a gente sabe, né, já tem diversos estudos que comprovam que a pessoa que está indetectável, ou seja, né, no exame de sangue, onde não é detectado vírus na corrente sanguínea, ela não transmite o vírus. E isso tira um peso muito grande, né, assim, do paciente, né, dele saber que ele pode ter um outro relacionamento, né, então hoje a gente sabe isso, tá, que quem está indetectável é intransmissível. Então, com o passar dos anos, né, a AIDS veio perdendo toda aquela simbologia de morte que tinha, né, aquele atestado de morte, que a pessoa, quando era comunicada que estava com AIDS, a sociedade, de alguma forma, perdeu aquele pavor em relação à AIDS, né, mas não podemos nos esquecer que ela existe. Ela está aí, sim, ela existe, e por isso que existe até um dia específico, meses também, e existe, por exemplo, o CRASE, uma política pública para poder ficar vigilante e poder prestar assistência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que o CRASE faz, que tipo de atuação você, como infectologista, e sua equipe tem lá em relação ao HIV/AIDS? Então, né, o que a gente faz lá? Então, a gente faz o atendimento, né, de pessoas que vivem com HIV e AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando que o tratamento, né, do HIV, a terapia antirretroviral, ela é gratuita, então ela é disponibilizada pelo SUS. E a gente faz esse acompanhamento. E também pessoas que não têm diagnóstico ou que querem se testar, né, elas podem também fazer a testagem das infecções sexualmente transmissíveis que está disponível lá. Então, a gente faz o cuidado como um todo, integral desse paciente. E como que esse paciente ou essa pessoa que vai fazer a testagem chega até vocês? A pessoa pode chegar por demanda espontânea, então a pessoa, quero vir testar, né? E às vezes o teste dá positivo. Ou ela pode vir encaminhada de alguma unidade de saúde, né, da cidade, ou até das cidades vizinhas, porque a gente é sede de macro-região. Ou então, algum paciente que foi diagnosticado, precisou ir para o hospital, por AIDS mesmo, eles também serão encaminhados para nós. E sua experiência própria, né? Há pacientes há muito tempo sendo acompanhados pelo CRASE? Sim, sim. Tem pacientes lá com diagnóstico na década de 90, né? Então, assim, 92, 94, então a gente brinca que esses são sobreviventes, né? Que eles estão aí, estão super bem e estão bem. A medicação, ela é contínua, né? Ela é contínua, então a pessoa precisa usar os remédios diariamente. E hoje, inclusive, a gente tem tanta comodidade posológica que existe para pessoas acima de 40 anos, que estão bem controladas, que nunca falharam, comprimido único. Então, assim, é fantástico a gente ver a evolução aí do tratamento ao longo dos anos. Inclusive, quando surgiu o tratamento, nós falava-se muito do chamado coquetel, né? Sim. Justamente por isso, eram vários. Vários. O paciente chegava a tomar 20 comprimidos por dia, comprimido que precisava ficar na geladeira, comprimido gelatinoso. Então, assim, hoje, né, é completamente diferente, é muito fácil tratar. Pode se resumir, então, a um comprimido. A um comprimido, né? Tem o critério, né? Lógico, pessoas né? acima de 40 anos e tal, mas hoje já está disponível. O que torna a adesão muito maior, Com né? certeza. Você disse que em relação não existe grupo de risco, mas crianças e idosos há uma prevalência, parece que você falou isso no primeiro bloco, há uma curiosidade em relação a isso, né? Como eles contraem a doença? Não crianças, né? Jovens aí, né? Entre 15 e 25 anos, né? Sim. Por relação sexual desprotegida, né? Os jovens, talvez por não terem vivido essa época do início, né? Do HIV, não tem medo, né? Banalizaram, né? O diagnóstico, não usam preservativo. E idosos também, né? Às vezes não aprenderam durante a vida adulta a usar o preservativo e acabam não utilizando. Ou se acomodaram com o tempo, né? Isso, né? A doença não se fala tanto, né? E aí acho que ela não existe mais. Sim. Não é? Mas o nosso papel aqui, enquanto veículo de comunicação, da doutora, enquanto profissional da saúde, é exatamente isso. Falar, gente, olha só,
HIV/AIDS existe ainda, né? E pode Sim. ter consequências graves, pode matar, pode causar uma epidemia se as pessoas não tiverem os cuidados. Então vamos manter os cuidados específicos, né, que forem informais. Então nós estamos aqui e os cuidados, eles são teoricamente simples, né, para você ter. Durante muitos anos nós aprendemos, né, que, por exemplo, você, né, na idade, que está na idade mais jovem aí, ou qualquer pessoa que tem vários parceiros sexuais, né, o uso de preservativo. Né? Você que, de repente, né, compartilha, é dependente químico, né, compartilha agulha ou outro instrumento com alguém, ou qualquer tipo de pessoa que compartilha algum instrumento pérfuro cortante com alguém, né, cuidado. Profissionais da saúde, né, que estão ali lidando com pacientes, fazendo punção e tudo mais, tem os protocolos também de tomar cuidado. Ou seja, a guarda não pode baixar, a vigilância não pode parar, porque a doença está aí, está presente, tem forma de controlar, mas ela não pode ser esquecida, né, doutora? E eu acho assim que é importante frisar também, Márcio, que a gente, né, o Ministério da Saúde, ele trabalha muito com a prevenção combinada, como você falou muito bem, o uso do preservativo associado ao não compartilhamento, o tratamento, então a pessoa estando indetectável, né, ela não transmite, mas também existem outras estratégias, né, que são quais? A profilaxia, pré-exposição de risco do HIV, que é a PrEP, né, a vacinação para outras infecções sexualmente transmissíveis e principalmente testagem, sabe? Porque se a pessoa não se testa, às vezes ela não vai descobrir. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele recomenda que as pessoas com vida sexual ativa se testem, né, para HIV e outras ISTs pelo menos uma vez por ano. Né? Então, isso é algo importante de ser falado. É uma né? forma de não deixar de cercar a transmissão da doença e de se cuidar também, não é? Isso. E já existe algum estudo em andamento para prevenção total, vacina em relação... Existe, né? Tem estudos em andamento, né, para vacina, tanto vacina para evitar da pessoa contrair, tanto vacinas voltadas para a cura, né? Ainda estudos em andamento, nada definitivo. Né? Mas enquanto isso, né, a grande notícia é que pessoas estão aí vivendo há 20, 30 anos com HIV, né, inclusive até com a doença AIDS, né, com um tratamento, vivendo, tendo uma vida normal, né, e deixou de ser aquele monstro letal que era na década de 80, mas ainda existe. Então, os cuidados devem ser tomados, a prevenção deve ser feita, e principalmente a testagem nesses momentos, né? A pessoa com a vida sexual ativa e outras situações, faça isso, procure, se oriente, busque informações, reveja essa entrevista no Facebook da TV Rio Doce, né? Procure o CRAS se tiver algum tipo de informação, o seu posto de saúde, unidade básica, né? Para poder, quem sabe, te encaminhar. Né? Então, o importante é isso, é prevenir, é disseminar informação positiva para evitar a disseminação da doença. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos bem objetivos e claros, e o Cuidando de Você está à sua disposição para retornar aqui com novas pautas. Muito obrigada, viu? Leva nosso abraço a todo o pessoal do CRAS lá, que presta um serviço maravilhoso, tá? Tá certo, obrigada. Obrigado a você pela sua audiência. O link já está à disposição lá no Facebook. Compartilhe sem moderação e ajude as pessoas a cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem aí Kennedy com o TVK. Na sequência, ele, 3 décadas de comunicação e jornalismo, Rogério Fernandes e o Veracidade na TV.